Olá, pessoa ensolarada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já chegou aí na live, dá um oizinho. Nossa live combinada para as 20 horas. Estamos aqui quase que pontualmente. Ah, já estão aparecendo. Olá, tudo bem? Salve Maria. Bom, hoje a gente tem que aproveitar aqui o tempo. Quero pedir desculpas a vocês. Agora mesmo falava com a Heloísa. Fui. Vou ter que contar a história para vocês rapidinho, para vocês me perdoarem, né? E reforçarem as orações, porque é como ela falou para mim, né? Dia de live tudo acontece. Tudo acontece, gente. Olha, pode ter certeza. É muito desafio. Mas esse foi um desafio inédito, não foi internet, né? As coisas assim que corriqueiramente a gente já está até acostumado a lidar com essas situações. Passei no supermercado, né? Tava uma piscada aí na internet. Acho que voltou, né? Dá um oizinho, gente. Vai acenando aí. Bom, então, a nossa roseira, né? Choveu muito esses dias, então a roseira ficou com as rosas, né? Danificadas. Eu falei, vamos passar lá para ver se a gente encontra uma flor para Nossa Senhora. E passamos. Nisso eu avistei uns cactos bonitinhos, né? Pequenininhos. Quem me conhece sabe que eu posso falar coisas que vão chocar você hoje, então, por favor, me perdoem, mas eu vou abrir meu coração. Eu não gosto de cacto. Eu não gosto de cacto, né? Tem gente que gosta muito, tá na moda, é plantinha da moda, mas eu, particularmente, não gosto de cacto, nunca tive amores por cacto. E agora, então, piorou. Eu vou contar pra vocês. Aí tô eu lá no mercado e vi os cactos em promoção. E, gente, muito boa a promoção, não tinha como, né? Qualquer mulher assim olha e fala, eu quero. E uns bonitinhos, pequenininhos, eu falei, não sei se eu levo, né? Mas tava ali. E aí, para completar, tinha uma senhora perto de mim que ela falou assim, o cacto, você pra ele ficar bonito, tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí eu falei, o que a senhora falou? Aí comecei a conversar com a senhora. Ela falou, e minha filha? Eu falei assim, olha, eu não gosto de cacto. Aí ela falou assim, não, mas você pega um vaso, lá em casa tem um vaso de barro enorme, eu plantei vários cactos ali, ficou lindo. Aí eu falei, poxa, a gente só usa, né, vasos de barro aqui em casa. Procuramos usar mais os vasos de barro. E tem vasos aqui, né, uns vasinhos que a gente tem disponível. Já pensei no vaso, já imaginei os cactos todos ali. Comecei a catar cacto. E falei assim, vou aproveitar, vou levar para uma gente, né, para fulano, para Dominique, né, que Dominique, gente, ela mata as imorríveis. Dei uma plantinha para ela, falei, olha, essa é imorrível. A bichinha tá lá, esmilinguida. Beijo, Dominique, você sabe que eu te amo, né? Até chejou, né? Ganhou aí umas plantas, vamos ver como é que vai se sair. Mas enfim, aí eu peguei os cactos, de repente eu peguei uma cumbuquinha assim, cheia de cactos, eu tinha uma dúzia ali. E vinha trazendo para casa, dei pro meu esposo. E nisso eu senti meu dedo espetar, né? Aí fui tentar tirar, falei, era um espinho, né, que tava ali no dedo. Aí falei pro meu marido, né, pra ele, poxa, espetou aqui meu dedo, tira pra mim. Aí ele foi, tentou tirar, não tirou, mas eu consegui tirar com a unha mesmo. Pronto, tudo normal. Daqui a pouquinho eu comecei a sentir meu corpo pinicando. E começou a pinicar, começou a me empolar toda. Gente, comecei a ficar toda empolada. Não dá pra ver, né? Mas fiquei toda empolada, toda. Começou a sair bolinhas pelo corpo todo e muita coceira. E comecei a ter reação alérgica ali. Fui correndo pro banheiro. Quase tomei um banho lá na pia, né, no lavatório para poder tirar seja lá o que for, né? Mas fiquei ainda tô, né, com bastante coceira e aí atrasou um pouquinho aí o processo de chegar até vocês. Comprei um vidro de vinagre, coloquei imediatamente. Gente, olha, é legal essas coisas, né? Primeiro, eu tava falando com a Heloísa. Graças a Deus por isso, né? Que eu não trouxe para casa para acontecer isso com alguma criança. Imaginem isso. E eu já não gosto. Então era uma coisa assim que não é pra mim. Porque pode ser que com outra pessoa que acontecesse de espetar ali não fosse acontecer nada. Mas comigo, que sou hipersensível a tudo, deu essa reação, né? Então, mas graças a Deus que deu lá no mercado, aí eu tive essa questão de ver, né, o que era e tal, e não trazer pra casa.
Também, né, comprei lá o vinagre, tive que comprar o vinagre lá, não foi do que eu tinha, dos que eu faço, mas, né, na hora do sufoco, e na hora que eu perguntei pra segurança, né, onde fica o banheiro? Aí eu falei, porque eu tô toda me coçando aqui, tô toda empolotada por causa do cacto, contei a história pra ela falou assim, é lá embaixo, mas olha, você tá muito empolada, toma um antialérgico. Aí eu falei, não, né, até estranhei, porque você dá remédio de dor de cabeça. Mas agora, gente, o pessoal tá receitando até antialérgico. Aí eu falei, não, obrigada. Ela vai ali, menina, tem antialérgico. Toma antialérgico. Olha, isso é alergia, hein? Aí eu falei, tá, mas eu não tomo remédio de farmácia, tanto que ela insistiu, né? Aí eu falei, não tomo um remédio de farmácia. Aí ela falou, olha, melhor você tomar, hein? Sei não, hein? Aí eu agradeci, né? Peguei lá o vinagre, taquei vinagre, depois até falei, depois eu taco fogo lá no vidro de vinagre e pronto, resolve o problema. Mas, enfim, é isso, né? Justificado aí pra vocês. Espero que sim. Bom, gente, segue fazer aí a nossa live. Voltou, gente? Fala pra mim. Dá um olá, pessoa ensolarada aí pra mim, porque pra mim tá aparecendo algumas pessoas online, porém não tenho certeza se estamos, porque a minha internet também está contribuindo para não acontecer a nossa live. Mas faz parte, né? Não sei se tem alguém, se tá aí, se reconectou. Dá um oi quem possa. Vamos lá, depois eu deixo salvo aqui a live. Barulhos também externos, tudo vai contribuindo, mas a gente vai conseguir. Peço para você aí que é de oração, que você já comece a colocar, né, nosso trabalho nas suas orações, porque realmente é desafiador, né, a gente passar alguma coisa com essas interferências todas. Mas se Deus quiser, vamos conseguir. Bom, quem tiver aí, então, dá um oizinho, por favor, gente. Por favor, fala aí um oizinho. Eu vou começar a contar como essa história começou. Hoje, o tema da nossa live, então, é Santa Hildegarda, né? Flores e Gemas. Eu coloquei esse título na live porque eu falava assim, eu vou botar mais o quê, gente? Porque a Santa Hildegarda, ela é sensacional, né? Ai, um oi, ai, que bom, já está conectado. Graças a Deus. Então vamos lá. Em meio a desafios, em meio a flores e gemas. Então, gema não é de ovo, viu? Gemas são pedras, então, cristais, né? São as pedras lá de Santa Hildegarda. Enfim, né? Nosso trabalho aqui no Saúde em Flor começa mais ou menos sem a gente entender muito bem o que seria, o que se daria. Porém, com o caminhar das coisas, a gente vai tendo umas esclarecidas mesmo, né? Esclarecidas no sentido de compreensão, né? De entender o que Deus quer. Porque Deus, quando dá uma missão pra gente, muitas vezes não é assim tão fácil de entender, né? Mas às vezes ele vai falar claramente, né? Você engravida, você sabe claramente que a sua missão é ser mãe. Você vai dar o seu sim lá no altar, você sabe, sua missão é ser, né, a esposa, a dona de casa, enfim. Mas muitas vezes, só um minutinho, acho que aqui tá um pouquinho alto um som aqui do lado, pedi para baixar um pouquinho. Então, desculpem. Mas algumas vezes, né, as coisas não ficam muito claras. Mas do caminhado, conforme a gente vai caminhando, a gente vai percebendo algumas coisas. E claro, com uma direção também, isso se torna mais possível, né, mais provável. Bom, tudo começou agora para eu falar, né, dessa live sobre Santa Hildegarda e flores e gemas. Começou com uma postagem que eu fiz no meu WhatsApp e várias pessoas, entraram lá e comentaram comigo. O que é isso, né? O que está acontecendo? Foram as pedras. Olha que linda, gente. Eu sou apaixonada, né? Eu sou, assim, suspeitíssima de falar das minhas pedras. Olha esse crisopase aqui. Que coisa mais maravilhosa. Tá dando pra ver? Olha que lindo. Olha os detalhes. Essa aqui é a bruta, né? Eu prefiro a bruta do que as roladas. A bruta, ela não tem muita interferência do homem, né? As roladas, elas são trabalhadas. Vamos lá, eu vou continuar. E se falhar a internet, depois a gente vê aí o que ficou faltando.
Esse kit aqui tem turmalina, tem o quartzo, né? Tem o cristal, tem a perita. Olha, a perita também é linda. Linda, eu fiquei de apresentá-lo para vocês. Só que antes de apresentar, em nossos tempos, olha, gente, é rezar muito, viu? Rezar muito, desafio muito grande. Que essa internet não para. Voltamos, estamos ok, online. Tomara que sim, né? Vamos lá, vou dar sequência, hein? Depois, de repente, faço um vídeo mais inteiro, né? E sem tanta interferência. Bom, Santa Hildegarda de Bingen, ela nasceu lá no século XII, é uma criança, né, normal, ela sempre teve enfermidades, né, a vida dela sempre foi acometida sempre por enfermidades. Só que ela tinha dons especiais praticamente desde que ela nasceu, né? Desde 3 anos, 4, 5 anos, ela já conseguia ver coisas que outras pessoas não viam, coisas que outras pessoas não sabiam. E algumas vezes ela comentava, né, com algumas pessoas, com a ama, né, com a babá dela, com a mãe, enfim. Só que ela começou a perceber que outras pessoas não sabiam, porque isso para ela era uma coisa normal, né? Por exemplo, ela via uma vaca ali, né? Ela sabia o que a vaca, qual a quantidade de cria que ela estava dentro da barriga, como que ia ser, qual era a cor, né, dos bichinhos lá. Ela sabia disso, né, antes da nascerem. Foi a 10ª filha, né, de uma família de situação mediana. E eles, assim, muito católicos, né, levando muito a sério cada detalhe do catolicismo, eles pegam essa 10ª da internet, acho que agora voltou. Então vamos lá, ó, quando eu ver aqui que tá reconectando, eu pauso e aí a gente tá oscilando demais. Deixa eu ver se aqui está conectado na rede principal, porque tá, acho que voltou. Peço a ajuda de vocês, a compreensão e principalmente orações, dada a importância do nosso tema, é isso que acontece, né? Então, vamos pegar aqui deixa eu ver aqui, a ametista. A ametista é ótima para essas questões. Depois a gente vai entender um pouquinho, né? Eu pretendo passar aí para vocês algumas questões sobre as pedras e, assim, o uso de cada uma, conforme Santa Hildegarda vai recomendando. Enfim, né? Então, para essas oscilações aí de internet, na verdade, para bloquear os efeitos nocivos que tem essas radioatividades que a gente é sujeito o tempo todo, né? A ametista ela é muito boa para isso. Mas, né, vamos aplicando aí. Bom, Santa Hildegarda, né, como nós estávamos falando, ela, por ser a 10ª filha de uma família católica, ela então é entregue como um dízimo para um convento, né, para um mosteiro beneditino, e então ela passa a viver nesse mosteiro sob o cuidado de uma monja chamada Juta. Então ela vai sendo cuidada ali por essa monja que é a primeira fonte dela assim de aprendizado material, né, falando, porque ela tinha muitos dons místicos já desde o seu nascimento. Então a Juta ela passa muitas coisas para ela. E a Santa Hildegarda ela tem um amor muito grande ao corpo, sabe? Ao ser humano, ao outro. Ela não conseguia ver as pessoas doentes. Ela via alguém doente, ela queria resolver, queria curar, ela queria dar um remédio, queria fazer alguma coisa por essa pessoa. Então, isso era um traço assim, muito marcante na vida dela, na história dela, é esse, né? Então, pequenininha, né? Com 7 anos, 8 anos, ela é entregue, então, pro mosteiro e vai viver lá. Com 14 para 15 anos, ela decide, então, por ela mesma, né, abraçar a vida monástica. E aí vira uma monja definitivamente. Então, faz os votos e aí vira monja. Mas ela sempre falou, né, eu sou um presente de Deus, eu sou um presente para Deus. Ela entende isso, né, que ela, 10ª filha, ela é um presente para Deus. E Deus hoje, né, vai nos presenteando com essa pessoa maravilhosa, né? Incrível que é Santa Hildegarda. E eu penso que o nosso perfil, né? O nosso trabalho tem muitas nuances de que abraça assim toda a ciência, né? Que ela
passou todo esse conhecimento. Porque tudo, gente, é um processo, né? Não parte da noite pro dia, eu ontem acordei doente, hoje eu vou acordar sã. Não é assim que acontecem as coisas. Também não é, né, ontem eu dormi comendo mal, hoje eu acordei morrendo de vontade de ser saudável, então, opa, vou mudar tudo. Não é desse jeito, tudo é um processo. E também o nosso conhecimento, né, no dia a dia, do que é o nosso trabalho, do que a gente precisa fazer, da questão da missão que eu falava no começo da live, também é um processo. E a gente vai conseguindo compreender o que vai acontecendo, qual é a missão, né? Qual é a proposta, qual é o propósito disso tudo. Então, como eu sempre tive essa vontade, esse desejo de passar para vocês os meus conhecimentos, né, o conhecimento da minha família, o conhecimento que é aplicado aqui. Por exemplo, hoje, né, tive essa questão de estar empolada, claro que já diminuiu muita coisa, mas assim, vai tomar um antialérgico, para quê? Sabe, aquele antialérgico ali vai causar reações no seu organismo que você sabe, porque tem ali, se você ler a bula, você já vai saber, e outros que você não tem noção de que vão causar em você a curto, médio e longo prazo. Então, assim, para que você vai fazer isso? Você tem um vinagre que vai fazer um efeito. É claro que é melhor o vinagre que você faça na sua casa, né? Mas se você não tem, se você ainda não faz, vamos usar, né? Mas vamos aplicar. Se a gente conhece, a gente sabe, assim, o que eu posso fazer numa situação dessa, que foi o caso que aconteceu comigo hoje, que eu partilhei com vocês, fica tudo mais fácil. E Santa Hildegarda, ela tinha essa pegada, sabe, de entendimento, e ela sabia que a missão dela era trazer isso para fora, né, colocar para fora. Claro que isso demorou um tempo, né, ela vai crescer ali, desenvolvendo os dons dela, recebendo muitas inspirações, muitas visões, e ela fala que as visões que ela recebeu, ela recebe enquanto ela está acordada, ou seja, ela tem plena consciência, né, total, de que não é nada assim, de que ela está sonhando, eu achei, eu penso, eu acho. Não tinha isso, né? Ela via claramente as coisas. Muitas coisas ela recebe de informação dessas visões que ela tem, né? Mas muita coisa vem também dos estudos que ela fazia. Ela era muito aplicada aos estudos, até porque, né, uma monja, imaginem, né, hoje quem leva a sério a vida monástica vai se aplicar também ao conhecimento, aos estudos e tudo mais. Mas ela, além do chamado próprio, assim, de ter sido chamada a esse estado de vida, ela ainda teve esse dom especial, né, por ser uma mística. Bom, então ela passa a vida dela estudando e recebendo isso, e lida com todas as coisas, né, todos os aspectos, assim, da natureza. Então ela sabe, até anotei algumas coisas aqui para eu não perder de vista. E é claro que as questões de oscilação da internet, né, esses imprevistos que vão acontecendo, vão instabilizando um pouco. Porém, é importante que a gente entenda um pouquinho a esse respeito, né? Nós estamos, então, falando não de uma pessoa comum, né, mas estamos falando de uma santa. Existem algumas coisas assim que as pessoas desconhecem. Esses dias eu falava com uma pessoa que falou assim, mas a canonização dela aconteceu agora por Bento XVI, aí tem a questão da crise da igreja e tudo mais. Gente, não foi isso. A canonização de Santa Hildegarda acontece muito, muito antes, muito lá atrás. E assim, não foi formal. Por que não foi formal? Porque era comum, né, a igreja apresentar os santos, permitir a veneração dos santos, de uma forma que era assim, óbvio, né? Você viu, a pessoa era santo, a igreja já definia, ok. Então, adicionava lá o nome do santo lá nos livros, né? Para ter missa própria e tudo mais. Então, isso aconteceu com Santa Hildegarda. E assim, muita gente, por exemplo, sei lá, São João Batista, teve assim, formalmente, pela igreja, ele foi canonizado, no dia tal São João Batista foi canonizado? Não, tudo bem, tô falando de São João Batista. Vamos levar São José também. Mas, sei lá, São Pedro, né? Santa Catarina de Sena, por exemplo, que já é mais pra cá. Então, assim, foi o mesmo tipo, né? A mesma forma que foi feita a canonização de Santa Hildegarda. Então, foi feita não formal,
porém ela acontece muito, mas muitos anos atrás. Acho que eu anotei aqui em algum lugar e tudo mais. Falo para vocês. Foi pelo Papa, por Gregório XIII, né? Sem um processo formal, como era feito na época. Oi, gente, obrigada por dar um oizinho aí, tá acenando, né? Porque eu sei que tá ok, tá online, porque realmente a internet tá. Eu mudei aqui agora. Vamos ver se vamos até o fim, né? Com relação a isso. Bom, Santa Hildegarda, então, aos 14, 15 anos, ela vai, entra lá no. Né, ela mesmo deseja ser monja, então ela faz os votos, então ela se transforma, né, é aceita lá oficialmente como monja. Aí o que acontece? Né? Santa Hildegarda ela é sensacional, ela acaba construindo aí 3 mosteiros, isso a gente vai falar assim em passão mesmo, porque não dá para aprofundar nisso. A Juta, lembra da Juta que eu falei para vocês, que fica responsável por cuidar dela? Ela é muito apegada, né? Aprende muita coisa com ela. E ela acaba morrendo, né? Ela morre em 1136. E então, a partir desse momento, a Santa Hildegarda, né? No caso, a Hildegarda, ainda não santa, mas a Hildegarda, ela vira abadesa, né? Então, ela fica ali responsável pelo convento. Ali ela vai ter vários conflitos, né, normais assim do dia a dia. Inclusive, ela deseja muito que fazer porque ali era um misto, né? O convento era misto. Então eram os monges com as monjas. E ela queria que fosse separado, né? Queria que tivesse um mosteiro só para as monjas. A luz dos olhos também prejudicando aqui. Vamos lá. Então ela queria muito que tivesse um convento só para as monjas. Por quê? Porque ficaria, né, melhor até para ter uma vida mais espiritualizada, né? Os homens, as mulheres e os homens, né, eles não podiam se olhar. Então, quando você não tem homens e mulheres no mesmo ambiente, isso se torna muito mais fácil. Você não precisa passar abaixando a cabeça porque está vindo alguém ali, não. Você pode andar normalmente porque você sabe que não vai ter um homem ali para encontrar. Então, essa era a vida naquela época. Naquela época, é importante também saber disso, né? As monjas, elas não tinham uma vida tão fechada nos conventos como tempos depois foi virando hábito de ser, né? Então não era fechado. Então elas podiam sair, né? Elas tinham acesso à vida lá fora, tanto que Santa Hildegarda, ela não faz só a questão das terapias, né? Porque ela vai ensinar muitas coisas. Ela escreve muitas coisas, né? Ela escreve vários livros. Ela escreve um tratado que fica restrito só à Alemanha, que vai se favorecer muito desse material, para poder fazer o uso mesmo, né? Disso. Melhorou agora, de lado. Então ela escreve o tratado. E, aliás, gente, quem quiser, eu super recomendo, acho que em outra live que já até falei disso, né? Leiam o Tívias, né? O Tito Vias Domini, conhece o caminho do Senhor. É maravilhoso, ainda estou na leitura porque eu não consigo ler um livro só, né? Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Estou me equilibrando com relação a isso, porém, né, é um livro grosso, que exige realmente que você se concentre na leitura. Então, leiam mais pausadamente o Tívias. E é um livro também para você ter e você não ficar... ler de uma vez, né? Fazer uma leitura única. É igual o de Santa Catarina de Sena, por exemplo, né? O Diálogo de Santa Catarina, que é aquele livro de cabeceira que você tem para ficar ali com você para sempre, e você fica de vez em quando ali consultando, de vez em quando bebendo daquela fonte. Então, Santa Hildegarda, ela escreve muitas coisas e vai beneficiar muitas pessoas a partir disso. É importante também, né, falar isso, que naquela época, na época de Santa Hildegarda, ela é contemporânea, de vários grupos assim, confusos, extremistas religiosos, né? Os albinenses, por exemplo, eles queriam... Tinham grupos de pessoas que pregavam que o corpo humano era algo muito ruim. Era algo assim que deveria ser maltratado, que a alma era valorizada, mas o corpo não, né? O corpo devia sofrer. Então, faziam penitências, mas não a penitência, aquela penitência que a gente
deve oferecer de forma justa e correta, conforme a igreja orienta, conforme nosso Senhor deseja, conforme é agradável a Deus. Não, mas uma penitência para mas para provar para si mesmo, né? Provar para o outro, provar que os seus ideais estão corretos. Então era um outro tipo de pensamento, outro tipo de penitência. E nesse contexto, então, tá ali Santa Hildegarda, que vai contra isso, que bate de frente. Ela gosta muito do corpo, né? Ela vê o corpo como algo sagrado, né? Um templo onde Deus habita. E esse corpo, nessa visão de Santa Hildegarda com relação ao corpo, é que, sabe, vai fazer com que ela deseje ver muitas pessoas saudáveis. Hoje eu pegava a Rosa, né? Eu olhei para o meu esposo, ele já estava cansado. A gente hoje foi um dia assim intenso, a gente andou o dia inteiro e ele, né, no final do dia ali, eu ainda querendo ver uma flor pro altar, que eu falo assim, flor pro altar. E ele ali olhando pra mim com aquela cara assim esgotada, né? Vamos lá, mais uma. E eu falava assim, eu fazer igual o Santo Hildegarda. Deixa eu pegar essa rosa aqui, olha, come uma flor, uma pétalazinha dessa rosa. Porque ela, sabe, era muito assim, principalmente rosa, né? Ela gostava muito de rosas. Nada de cacto. Mas assim, não podia ver ninguém sofrendo, sabe? Não podia ver ninguém doente. É claro que, além das terapias, por ela já ser uma mística, né? Nosso Senhor queria fazer algo mais nela, ela operava milagres, né? Então, aconteceram vários milagres também, que são coisas assim que são inexplicáveis, né? Não é porque usou isso ou aquilo, é porque ela, né, Deus a favoreceu com esses dons e quis, através dela, favorecer outras pessoas. Então, fez com que ela, né, fizesse milagres, fez milagres através dela. Um dia ela estava lá num rio, na beira de um rio, e aparece uma mãe, muitas pessoas recorriam a ela, né, porque ela em vida ela já tinha fama de santidade. As pessoas começaram a ouvir, ali naquele convento tem uma monja né, que tem visões e que sabe de coisas, que cura pessoas. Hoje em dia todo mundo tem plano de saúde, né? Exceto eu e minha família, a gente não tem, graças a Deus. Mas muita gente tem acesso a médico e remédio e tudo mais. Vocês imaginem, na Idade Média, que isso era muito precário, muito escasso. Então, tinha a Hildegarda ali, que, né, a monja que fazia, que dava solução para o seu problema. E ela os livros são sensacionais, né? Você fica apaixonado. Quem gosta de farmácia, da farmácia de Deus, caramba, tem que beber dessa fonte, porque é maravilhoso. Agora, teve né, várias vezes, eu ia citar esse milagre dela, que ela estava à beira de um rio, chega uma mãe falando, monja, por favor, cura meu filho é cego, eu preciso que ele veja, que ele enxergue. E ela, na hora ali, ela lembra do milagre de Nosso Senhor, né? E ela, perto do rio, ela pega a água daquele rio, banha os olhos do menino, e o menino enxerga, começa a ver. E isso não tem uma explicação, né? Que aquela água ali, várias pessoas cegas possivelmente se banharam e não aconteceu nada. Foi através da interferência de Santa Hildegarda. Então, assim, além da questão natural, ela tinha também a questão sobrenatural. E como eu estava falando, nessa época haviam vários grupos que eles queriam, né, a destruição do ser humano, na verdade, com uma capa até de catolicismo mesmo, né? Capa de que isso é para Deus e tudo mais. E a Santa Hildegarda, ela já via no movimento contrário. Olha, a alma é muito importante, mas o corpo também faz parte de um todo, né? Porque ela conseguia ver o universo assim de uma forma ampla, né? Onde todas as coisas estavam interligadas para o bem do ser humano. E isso, assim, ela era apaixonante. Tanto que quando você vai ler os escritos dela, né? Eu tenho alguns livros dela, você lê, você fica encantado, assim, com as coisas que são abertas, né? A partir de então. E a gente começa a aplicar aquilo ali, a gente vai vendo, nossa, que maravilha, né? Como que eu não percebi isso antes? E trazendo um pouquinho dessa realidade para o nosso contexto, né, para a nossa vida hoje, para o que está acontecendo na atualidade, nós vemos que
não sob a capa de catolicismo, mas também, não excluindo, mas o mundo hoje tem um ódio do corpo humano, né? Já atacaram a alma, né? Destruindo muitas questões aí referentes à nossa alma, à nossa fé. E agora nós vivemos, gente, que ainda não percebeu, quem ainda não percebeu, pensa nisso, só pensa, né? Pensa. Reflita sobre o que eu estou falando. Então, hoje existe toda uma conspiração, vou usar essa palavra, mas vocês interpretem num bom sentido, que toda vez que fala em conspiração, fala a teoria da conspiração. Não tem nada de teoria não, gente. O que está acontecendo e dá pra ver. Existe toda uma conspiração, um complô, né, assim, para destruir o ser humano, o seu corpo. Vocês perceberam quantas pessoas que se levantam ultimamente para promover, não posso falar o nome aqui, né, porque não pode falar muita coisa mais, mas para promover a morte de criancinhas no ventre das suas mães, vocês sabem o nome disso? Quantas pessoas, quantas leis sendo levantadas no mundo todo, em países como o nosso país maravilhoso, que é terra de Santa Cruz. Então, assim, isso é o quê? Se não for a mesma ideologia trazida para os nossos tempos. E Santo Hildegarda tinha uma preocupação, né? Caramba, eles, né, peguem eles lá, porque tinha guerra, tinha aquelas coisas todas e queriam acabar com esse povo que pensava desse jeito, né? Mas assim, ela ficava com pena, falava, não, peraí, excomunga só, mas não mata, né? Não mata, vamos preservar, porque tem jeito. Então, também chama atenção, aproveito, porque hoje em dia a gente está vendo muitas coisas terríveis, terríveis. E nós mesmos, né, mesmo sendo católicos, sabendo a questão de céu, inferno, purgatório, né, do fim último do homem, enfim. Nós ainda, eu às vezes me pego vendo pessoas falando assim, esse desgraçado tinha que morrer, tinha que isso, que aquilo. Gente, olha, é importante a gente rezar por essas pessoas, pelas pessoas que estão fazendo mal, sabe por quê? Senão a gente vai estar do lado do capeta, torcendo para que morra logo e vá para o inferno. Então, sabe, deixa ali, fazer como os mártires, né? Não nos comparando aos mártires, porque é outra situação, mas assim, fazer como eles que morriam, pediam, rezando para Nosso Senhor converter aquela pessoa que estava ali matando ele. Como Nosso Senhor na cruz. O que Nosso Senhor fez quando subiu na cruz? A primeira oração. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então assim a gente deve fazer. Hoje em dia a gente vê, não, que desgraçado, tem que ver isso, daquilo. Tudo bem que tem coisas que nos revoltam a alma, coisas que a gente não imaginava viver nos nossos tempos. Mas precisamos ter esse entendimento e parar, respirar, né, fazer meditação lá, como o Santo Hildegarda orienta, todas as manhãs, rezar e falar, não, né, a gente quer a conversão, porque Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva, né? Os salmos vão falar sobre isso. Se for provérbio, vocês me perdoem, mas eu não decoro onde estão na Bíblia, né? Mas enfim, então Santo Hildegarda, ela aparece assim nesse contexto, hoje também para nós. Hoje também para nós. Para falar para mim e para você que sim, o seu corpo é muito importante. Que sim, você precisa de qualidade de vida. Que olha, fica atento. A gente estava aqui, né, meditando, às vezes eu faço as meditações sozinhas, aliás, a maior parte, tem uma parte da manhã que eu reservo para isso. Porém, às vezes eu faço em conjunto com a minha família, né, principalmente com o meu esposo, que é com quem a gente tem mais contato assim no dia a dia, o dia todo, né, porque os outros vão, cada um para os seus afazeres. E ele trabalha com ele. Não tem como correr. E aí, esses dias a gente estava refletindo sobre as pragas, né, do Egito, que falam que todas as pragas vão acontecer nos nossos tempos, no fim dos tempos. Eu falo nossos tempos porque eu acho que já estamos no fim dos tempos. Se não for, gente, olha, esse ensaio está muito, muito perfeito. E nós refletíamos, sabe, sobre cada ponto, cada praga ali que vai aparecendo para Moisés lá, né? E vinha isso, trazendo isso para os nossos dias.
Ai, gente, olha, não dá tempo, né? Porque hoje o assunto não é esse, depois a gente fala sobre isso. Mas pensem só em umzinho. Vou dar uma dica aí pra vocês. A praga dos mosquitos, por exemplo. A gente fica achando, sabe, que vai aparecer um monte de mosquito, que vai invadir a casa da gente, que vai isso, que aquilo, que a gente vai sair desesperado. Pensa, gente. Sabe, Deus tem formas de fazer isso de uma outra forma, que a gente perceba. Não vou falar pra vocês, mas pensem. Imaginem, o que o mosquito faz? Qual o objetivo? O que o mosquito faz com o ser humano? Pica e traz doença, né? Então você pensa nisso aí, nessa partezinha aí. Isso aí vai só para você pensar, tá bom? Só para você entender que muitas coisas já estão acontecendo e a gente às vezes fica, ai, não sei, tá lá no mundo da lua, né? E não sabe nem a fase da lua, porque tudo foi tirado da gente, né? Muita coisa foi tirada da gente. Bom, Santa Hildegarda, então, ela traz esses favores para nós, né? Fazendo com que as pessoas consigam ter acesso aos benefícios da natureza, aos benefícios das coisas criadas por Deus para nós. Porque quando Deus está lá, Ele cria, vai criando, vai criar o homem, né? Ele vai fazer o homem, ele faz o quê? Ele prepara tudo, né? Prepara todo o enxoval, eu costumo falar assim, né? Faz um enxoval bem bonitinho, como uma mãe que vai se preparando para ter um bebê. Então a mãe vai ter um neném. Ela prepara o enxoval, fraldinha, sei o que, aí não tem recurso, pede pra amiga, pede pra gente ajudar a comprar roupinha, não sei o que, faz chá de bebê, faz aquelas coisas todas. Nosso Senhor fez a mesma coisa. Ele fez, sabe, as plantas, fez os animais, fez os astros, vai tendo toda aquela ordem maravilhosa. Claro que eu tô falando fora de ordem, mas Deus faz tudo na ordem e então faz a cereja do bolo, o homem. E vocês acham que Deus fez com tanto carinho esse barro que somos nós, moldado ali com tanto amor, ia jogar de qualquer jeito, ia desvalorizar, ia falar assim, separar, né? Não, é só. Não, gente, já havia um projeto, né? Um projeto da encarnação do Filho de Deus sendo homem. Então, assim, Deus mesmo se encarna e vira homem, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é homem e é Deus. Então, assim, ele assume uma carne humana, né? Um corpo humano. E isso é maravilhoso. Nos faz entender que a participação da glória de Deus vale qualquer esforço nosso. Por isso, o católico, né, ele costuma ter muito mais consciência dessas pegadas, né, dessas coisas que a gente vai falando. Por causa disso. E Santo Hildegarda, ela traz isso pra gente. Fala, olha, o homem não é separado. Deus não fez o homem e depois foi dando as coisas. Ah, o que você precisa? Peraí que eu vou arrumar pra você. Peraí, sabe aquele casal que casa porque, sei lá, porque engravidou? Aí casa correndo, aí tem que conseguir às pressas as coisas. Não é desse jeito. Sabe, as coisas com Deus é tudo ordenado. E Santa Hildegarda, ela consegue perceber isso e trazer de uma forma que fique ordenada e orientada para Deus, para a salvação. Então, isso é muito importante, né? Você pegar e fazer como o esoterismo faz hoje em dia, como os grupos de espiritismo usam as coisas hoje em dia, e, aliás, tiradas de nós. Aí falam pra gente assim, olha, se você usar essa plantinha, tem uma plantinha aqui, ó, minha prímula, tá ali. Se você usar essa plantinha, isso aí não pode usar não, isso aí é de macumba. Aí o católico fala, Deus me livre, vou usar isso. Não, mas de jeito nenhum. E aí, ó, o pessoal tá se favorecendo, porque faz bem, naturalmente, sabendo usar, vai fazer bem. É claro que quem é do diabo vai usar, oferecendo lá pro diabo, né, e vai fazer mal espiritualmente. Quem é de Deus vai usar e é de Deus, vai só se favorecer, né? Além de usar bem e agradecendo a Deus, glorificando pelas coisas maravilhosas que foram criadas e tudo mais, ainda vai se favorecer pelo efeito da natureza que faz na gente. Então, assim, é importantíssimo a gente saber disso, né? Ter essa visão, ter essa compreensão. Então, agora a gente falou de Santa Hildegarda, não sei, peraí, deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe, porque eu falo
muito, né? E tem muito conteúdo, muitas coisas. Bom, só aos 43 anos, então, que ela vai começar a falar, expor isso, né? Até 40 e poucos anos, os tradutores, né, acreditam que seja em volta dos 43, que ela vai, então, sair falando a respeito disso, né? E ela, assim, ela troca muitas cartas, ela tem muitas, mas muitas cartas escritas para várias pessoas de respeito mesmo, né? Então, assim, não é uma santa qualquer, não é que santo seja qualquer, né? Qualquer santo é muito santo. Mas se não era uma pessoa qualquer, né? Uma pessoa que tinha autoridade, que impunha respeito na sua época. E uma época em que as mulheres, e ela fala mesmo, sabe? O tempo todo ela se reconhece muito pequena. Ela não praticamente não falava a língua nativa, né? O alemão, ela falava muito pouco. Imagina o nosso português, a gente fala muito pouco, ela entendia muito pouco português, ela foi pequenininha lá pro mosteiro. Ela aprendeu o latim, mas o latim dela, acho que era muito parecido com o meu, muito ruim, né? Aquele latim da... Ai, não posso expor minha cunhada. Mas ela sabe que ela estava lá rezando a Ave Maria e eu falava assim, olha, reza em latim. Aí ela falava, ai, não, mas eu não sei. Chegou a ficar com dor na garganta, coitadinha. E eu falava, ó, tá assim por causa do latim, você tem que rezar. E aí ela, não, mas eu não sei rezar direito. Falei, vai treinando, vai treinando. Uma hora consegue, né? E Santa Hildegarda era dessas, né? De que ela aprendeu latim o suficiente para ela ter a vida monástica dela ali em ordem, passar as visões e tudo mais. Escrevia alguma coisa, mas depois o secretário dela ia lá e tinha que conferir tudo e reformular, botar direitinho, porque ela realmente ela não tinha muito talento com a questão de escrita, né? Mas olha só, ela era sensacional, ela criou uma língua própria, né? Ela se comunicava até com as freiras ali, quando ela tinha pessoas por perto que ela não queria que soubessem o assunto, uma língua inota, né? Então ela falava essa língua que ela desenvolveu e que ela e as irmãs lá, as freiras, né, sabiam e mais ninguém, assim. Então ela mesmo criou uma língua própria. Olha que mulher sensacional. Ela escreveu peça, ela pintava, ela cuidava de planta, ela cuidava de animal, ela cuidava, tinha esses dons assim, de conhecimento da natureza. Ela escrevia muitas poesias, muitas músicas. Olha, ela foi assim sensacional, realmente uma grande santa. E assim, me lembra muito, né, porque que as pessoas hoje estão redescobrindo Hildegarda. Me lembra um pouco aquela profecia, né, que Nosso Senhor fala lá no livro de Daniel. Eu também não sei precisar onde está, mas se você procurar, você vai ler, porque de vez em quando nas minhas meditações eu me esbarro lá. Que Nosso Senhor fala sobre a profecia, né, que dá para Daniel. E depois fala assim, Daniel, sela esse livro. Fecha esse livro. Esse livro só vai ser aberto no fim dos tempos. Então, o profeta faz como Nosso Senhor falou. E esse livro ficou selado, gente? Ficou fechadinho lá, guardado, gavetado? Não ficou. Eu e você temos acesso, as gerações todas tiveram e trouxeram até nós. Aberto. Aberto materialmente, tá? Materialmente, sim. Porém, espiritualmente, selado. Quando Nosso Senhor fala sobre isso, é aquela questão, sabe? Então, quando eu penso assim nesses escritos da Venerável Madre Mariana, de Santa Hildegarda, de outros santos, São Luís Maria Grião de Montfort, né, que no tempo certo foi descoberto para que nós pudéssemos fazer a consagração e nos entregar para Nossa Senhora para ela fazer o que quiser. Enfim, esses escritos que ficam guardados, eles ficam selados por ordem de Nosso Senhor, porque tudo está sob o domínio dele. Então, quando ele permite que sejam abertos, né, abriu ali o selo, para que agora sim, agora eu quero revelar para você. E nós estamos nesse tempo, né, dessas revelações, de que os livros, não sei nem a hora que é, se alguém puder me falar aí, porque eu vou falando aqui, eu não tenho ideia do tempo. Bom, mas os livros, né, eles ficam selados e só vai ser aberto de forma espiritual.
no tempo em que Nosso Senhor achar que convém para nós. E o que eu penso particularmente é que o livro de Santo Hildegarda ficou nesses esses materiais e tudo mais, que agora encantam a gente, que quando você começa a descobrir e tudo mais, fica com aquele medo, com aquela coisa de que é uma pegada esotérica, não é, mas aí ela é santa e tal. Por quê? Porque, primeiro, que nós não tínhamos maturidade para lidar com essas informações, com esses conhecimentos. Também porque, né, é vontade de Deus que fique até aquele tempo ali. E outra coisa, hoje nós estamos num tempo em que tudo é muito confuso. Qualquer coisa que fala, igual a mulher lá, né? Primeira coisa que me viu empolada, falou assim: olha, vai ali, compra um antialérgico e toma. Ó, tomem, cuidado que você está com alergia. Eu falei, pô, antialérgico? Não, vou usar meu vinagre ali, que eu sei que, né, é eficaz. E, enfim, sabe, a gente tá nesse contexto de que todo mundo hoje, se você falar que tá com dor de cabeça, todo mundo abre a bolsa para te dar um comprimido. E a fim de preservar aquelas pessoas que são dele, né, de Nosso Senhor, que são os eleitos, e claro que eu estou falando isso com muita humildade, porém reconhecendo que nós, como católicos, estamos nesse caminho, precisamos caminhar, né, sem uma falsa humildade. Então vamos lá, né? Ele vai providenciar esses socorros para nós, né? Esses auxílios para nós. Vai providenciar que o livro de Daniel se abra para quem for ler ali. Que o livro do Apocalipse seja revelado para poucas pessoas, mas que essas pessoas consigam de alguma forma entender. Claro, sob a luz da Santa Igreja, sobre aquilo que a Igreja, né, orienta, sob a luz do que os padres e a Igreja de sempre, né, nos ensinam. Eu acho que meu relógio me avisou aqui. Então, a gente tendo esse zelo, né, esse cuidado de estar alinhado com o magistério da Igreja, de estar alinhado com a vontade de Deus e de estar atento com os acontecimentos, Nosso Senhor ele vai providenciando essas coisas para que a gente não seja enganado. Vocês lembram que isso fala também nas Escrituras? De que o anticristo, né, ele vai enganar até os eleitos, se isso fosse possível. Mas como não é possível enganar os eleitos, ele vai mandando, né, Deus vai mandando os refúgios para gente. E a Nossa Senhora, que é através dela que a gente recebe todas as graças, quem não sabia disso agora saiba, a maior graça veio por ela. Então, todas as outras graças vão vir através dela. Então, a gente pede, vai rezando, Senhor, que eu veja. E ele vai se abrindo para nós. Ele vai nos mostrando coisas maravilhosas que a gente não sabia. E a gente vai se maravilhando e vai usando. E aí ninguém vai tomar da gente essas coisas maravilhosas que tanto nos favorecem, sabe? E nos animam, nos dão vigor. Tanto mentalmente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, quanto fisicamente. Então acontece coisas o tempo todo, tragédias e o mundo está de cabeça para baixo. E as pessoas às vezes não sabem por que, que você está no equilíbrio, né? Que você está ali emocionalmente tranquila. Por que, que você dorme de noite? Por que, que, sei lá, os seus hormônios estão regulados? Por que, que as coisas na sua vida continuam acontecendo? Se tá tudo, né, em volta tudo, parece que você tá caminhando num monte de escombros, assim. Por quê? Porque Deus mesmo, né, ele vem de encontro ao seu espírito e vai te dando esse equilíbrio. Claro que se você tem, não, isso é importantíssimo, né? Para quem é católico e tem uma vida com acesso aos sacramentos, isso vai fortalecer, com certeza, né? A alma mesmo vai ficar mais disposta para essa compreensão. E aí coisas maravilhosas vão sendo reveladas, como as flores e as gemas de Santa Hildegarda, que acho que vocês estão querendo que chegue nessa parte aqui, que a nossa live já está no final. Mas assim, a gente tá trabalhando, né, com esse kit aqui que é maravilhoso, que eu tinha apresentado, e eu vou deixar aí depois no feed, nos stories e tudo mais, para que vocês possam ter acesso. Não só as pedras, né, mas os óleos essenciais. Mas o que, gente? Os alimentos, né, de forma geral, o que é alimento, tá? Alimento. Mas o que? As flores, né? As frutas, as verduras, as ervas, os banhos.
Gente, quando a gente fala em banho, as pessoas parecem que se assustam e falam: Meu Deus, como é que pode tomar banho de mato? E isso dizer que é bom, nossa, olha, vocês não sabem, quem não faz isso não sabe que está perdendo, né? Para tudo é maravilhoso. Tem muita gente com problemas que são simples de serem resolvidos e que, sabe, sofrem e sofrem, ficam numa sofrência desnecessária que chega a cortar o coração da gente. Só que às vezes a gente tem pessoas que a gente vai falar: olha, você já experimentou, essa pessoa nem escuta o que você está falando. E enfim, né, estamos em tempos em que precisamos realmente rezar muito, pedir a Deus, claro, discernimento, porque isso é muito importante, mas também o favor dele liberar para nós essas coisas que sempre fizeram parte da natureza, né? E que sempre auxiliaram o homem na sua caminhada. Porque, como eu falo, se o homem chegou aqui esse tempo todo, né? E chegou aqui hoje, não foi por causa dos mosquitos que estão picando aí, né? Não foi por causa dos antialérgicos que a gente é recomendado tomar, dos comprimidos de dor de cabeça que estão na bolsa. Não foi, muito pelo contrário. Se hoje nós chegamos até aqui, foi porque nós nos utilizamos, né, das coisas que Deus fez para nós, do nosso enxoval. Sempre usamos o nosso enxoval. Os matos, as pedras, né, as flores, as frutas, os alimentos. Quando começou a misturar as coisas, entrar em coisas que não são de Deus aí no meio disso tudo, aí, olha, o negócio desandou. E Santa Hildegarda, ela vem em nosso socorro justamente nessa época em que precisamos desse auxílio para percebermos essas maravilhas de Deus, né, que continuam por aí. É claro que a gente tem que peneirar, filtrar muito, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que se diz católico é católico, e nem tudo que se diz que é comida, tá? Tem muita coisa escrita assim: olha, comida, é comida, tá? Comida, mas não é alimento e te faz mal. Nem todo mineral é para você, né? Para o ser humano. Tem coisas que são para prejudicar e estão inseridas aí no contexto todo. Gente, é muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas em meio a coisas que não prestam, existem muitas coisas que prestam e a gente precisa prestar atenção nas coisas que prestam para a gente se preservar das que não prestam. Santa Hildegarda morreu, tá, gente? Então eu quero lembrar isso para vocês, porque tem gente que fala assim: ah, mas ela é santa, né? Ela curava tudo e tal. Ela só vivia muito doente, né? Ela tinha problemas de saúde, assim, o tempo todo. É claro que muitos historiadores vão falar que era uma doença mística, né? Por exemplo, quando ela quis fundar o mosteiro só para as monjas, né? Ela teve uma resistência ali dentro, até porque ela já era famosinha. Então as pessoas recorriam lá ao mosteiro e davam coisas, né? Doavam quantias para ajudar no sustento do mosteiro e tudo mais. E isso ajudava o convento ali. Porém, quando ela falou assim: ah, não, vou fundar o mosteiro, claro que houve resistência, ninguém queria que ela saísse dali, né? Eu perdi ai, gente, eu vou usar esse termo, não sei, né? Mas vocês vão me entender. A galinha dos ovos de ouro não podia. E então ela insistia, porque ela atribuía isso a uma ordem que ela recebia, né, da visão. Ela falava: a voz que fala comigo disse que é para eu fazer desse jeito. E ela precisava fazer, tem que fazer, tem que fazer. E a voz insistia, ela tinha que fazer. Como ela encontrou essa resistência, ela recorreu a Papa, né, a vários conhecidos, porque ela tinha acesso a essas pessoas. E, não sendo ouvida, ela ficou doente. A doença dela foi muito mística dessa vez. Ela ficou igual uma pedra, paralisada. Ninguém conseguia movê-la, sabe? Então ela ficou, botaram em cima da cama e ela ficou imóvel. Ela estava viva, estava ali, mas ela estava imóvel. Até que ela recebeu autorização para fundar o convento, né, o mosteiro. Então ela ficou boa. Mas lembrando que depois ela morre aos 82 anos, saciada, né, de problemas e de lutas e de vitórias, de conquistas, mas ela morre. Então, assim, lembrar que o ser humano morre. E isso é sabe, a morte, uma boa morte, ela é uma coroa, né? Como que coroa a vida de uma pessoa
que só viveu para servir a Deus. Então nós não temos que temer a morte, temos que compreender que existe e que é o destino de todos nós, né? E só que assim, Deus é, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar desse corpo também como cuidamos da nossa alma. Ah, mas a igreja pede penitência, né? O anjo em Fátima, por exemplo, fala penitência, penitência, penitência. A igreja orienta que faça jejum e tudo mais. Mas vamos fazer, se a gente faz segundo a igreja, que é a nossa mãe que é só o nosso bem, nós vamos conseguir fazer um jejum que não vai ser prejudicial para o nosso corpo, que não vai prejudicar, muito pelo contrário, quando a gente jejua, a gente tira do nosso corpo algo que ele vai perceber que não era nem tão importante para ele, né, que é o alimento ali. E vai fazer com que outra parte do nosso corpo fique mais ativa. No caso, o cérebro, a gente começa a pensar mais, a gente desenvolve a inteligência, desenvolve o raciocínio, desenvolve a percepção, desenvolve, sabe, até outros aspectos além do intelecto. Então, isso é muito importante. Quando a igreja fala, gente, jejua, olha, não é só para você sentir fome, para você estar doendo, para não sei o quê. Não, gente. É porque ela quer cuidar de nós. E nisso, olha que auxílio que nós temos. Santa Hildegarda de Bingen. Foi contemporânea de São Bernardo de Claraval. Maravilhoso, que leu os escritos dela, aprovou, né? Então, um grande santo católico também. Então, assim, a gente tem toda, né, confiança de usar aí os escritos de Santa Hildegarda. Muita riqueza, gente. Acho que tinha que ter várias lives falando sobre ela. E sobre as gemas, eu acho que já está acabando. Quem tiver aí já me fala, esse tempo já está esgotando, porque depois a gente não consegue deixar salva a live, né? Em meio a tudo isso. Mas vocês viram, ó, vou falar para vocês, hein? Nós pegamos a ametista e falamos o quê? Eu peguei aqui e falei, olha, vamos aproveitar aí a ametista, né? Que neutraliza a questão dos danos, né? De internet e tudo mais. E não estabilizou a nossa internet. Ó, funciona, hein? Falar para vocês. E isso é muito, muito funcional. Eu quero falar para vocês, rapidamente, né? Porque a gente já está no final da nossa live. Mas a respeito das pedras, né? Enfim, a pedra, você pega uma pirita, você quer pirita, olha que linda, muito bonita, né? Ela não tem um valor em si mesmo, isso aí é coisa de esoterismo, e a gente precisa entender e separar isso. Em outras lives a gente vai falando um pouquinho, aprofundando mais, né? Mas o que acontece? Os elementos que compõem a pedra, os elementos, é que vão fazer com que o nosso corpo se beneficie dela, entende? Então não é a pedra em si, senão seria a planta em si, né? Se eu pego uma folha e falo, nossa, essa folha aqui, ela tem o poder de me curar e tal, isso é esoterismo, isso é outra coisa que eu nem sei o que é. Mas quando a gente pega uma pedra, né? Deixa eu até... Aí você olha para a pedra e você fala, caramba, você vai trazer o que tem dentro dela, porque pra gente que tá vendo aqui, né, do lado de fora, a gente só vê uma pedra. Mas a pedra, ela é composta de vários elementos que vão formar... Vocês já viram aqueles quando desenha o código lá genético e tal? O tempo já está esgotado. Ai, meu Deus. Vamos embora, então. Vou finalizar, hein? A gente percebe que, assim, não é a pedra, né, em si, mas aqueles componentes. É como quando você cozinha, por exemplo, numa panela com teflon, né? Que você vê ali que tem aquela revestimento de teflon. Aí você tá ali cozinhando na panela. Você vê uma panela com fundo ali preto, né? Ou da cor que for, sei lá. Tá cozinhando. Você não vê que aquela substância tóxica, que é o teflon, gente, cuidado se você tem teflon em casa, se livra disso, chuta que é macumba. Então, ó, você não vê que aquele elemento ali, aquela mistura ali, que vai você comendo aquilo ali, porque passa para o seu alimento, e você ingere o alimento, passa para a sua corrente sanguínea, passa para o seu organismo, aquilo ali, a curto, médio ou longo prazo, vai te causar várias patologias aí, né? Inclusive o Alzheimer está muito associado ao uso do teflon e do alumínio, né? Principalmente do alumínio, tá? Então é mais do alumínio.
Enfim, então são coisas assim que a gente precisa compreender, né? Não é a força em si, não é essa coisa esotérica de que, eu vou pegar uma pedra de jaspe, né? E vou, agora o jaspe tem poder sobre mim e que vai fazer acontecer. Não, né? Não é isso. É a química que existe aqui vai agir com a química que existe aqui. Então essa aqui, por exemplo, ela é importantíssima para quem tem problemas cardíacos. Tem problema cardíaco? Vai usar. E usando com as recomendações de Santa Hildegarda, sensacional, não erra. E realmente você vê a diferença da frequência cardíaca de quem se utiliza das pedras, né, para se beneficiar aí dos problemas que tem. Bom, a gente precisa encerrar essa live. Prometo que volto falando sobre as pedras, né, e outros aspectos assim, mas principalmente sobre as pedras, que as pessoas têm perguntado bastante. E vou fazendo aí as postagens pra gente ir amadurecendo com relação a isso e passando esse conhecimento para vocês também. E pra gente se favorecer desses bens que Deus tem para nós. E se você assistiu essa live toda, se você não conseguiu, vou tentar deixar salvo aqui, porque já me falaram que o tempo esgotou, não sei se eu consigo. De qualquer forma, sigam a gente, né, aí no Instagram, nas redes sociais. E tem também o nosso canal no YouTube, que eu prometo que vou alimentar com mais frequência. Tô devendo isso. Tá bom, gente? Então foi muito bom ter vocês aqui. Procurei, assim, o máximo das informações. Tem muito mais para falar, muito mais que a gente tem para entender, né, sobre essa questão, sobre Santa Hildegarda, sobre os favores que a gente recebe seguindo as recomendações dela. Muito, mas muito, mas muito mais. É uma riqueza imensa. E eu penso muito que o Saúde em Flor vai ficar nessa pegada, porque tem muito conteúdo, né? E conteúdo que a gente vai se favorecendo e quer passar para o mundo, né? A gente quer passar para você, para sua família, para todo mundo. Então, é isso, né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você, que você continue sendo essa pessoa ensolarada. Se você ainda não é ensolarada, viva de forma ensolarada, né? Sorria, fique bem, coma pétalas, não faça isso. Mas assim, as flores são maravilhosas, né? Fazem bem. Não tenha medo, não tenha medo. Tenha medo daquilo que as indústrias estão passando aí para você. Mas não tenha medo de usar a natureza a seu favor. Foi tudo feito pensando em você, nessa farmácia de Deus que nós temos. Então é isso, fique com Deus, Deus abençoe. Obrigada e até a próxima.